Se o homem é esperto, é espertalhão, é astuto, é falso, é manipulador, tudo que não presta, você imagina Deus se decidir agir contra um homem, o que não faz, né? Porque eu falo isso, as pessoas têm uma ideia de Deus como um santo. Tirem Deus de um molde. Tirem Deus do molde da igreja, tirem Deus do molde do hinduísmo, tirem Deus do molde de qualquer religião, tirem Deus do molde de qualquer doutrina e tradição que queira falar que Deus é só isso. É uma coisa, Deus é tudo. O divino está criando até um certo tipo de ilusionismo para pegar essa pessoa no pulo, sabe? Ilusionismo para pegar essa pessoa no pulo. É porque essa pessoa, ela age assim. É porque é uma pessoa muito metida, esperta. Então é uma pessoa que, de certa forma aqui, ela engana, ela mente, agora o divino vai pegar ela nos próprios passos dela. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Apenas entenda os aprendizados que você teve. Doeu viver um trauma? Faça a lista dos aprendizados que você teve. O que você aprendeu? Ok, aprendeu. Agora você já sabe como andar com segurança, não sabe? Se você já sabe como andar com segurança, se você já sabe os erros a não cometerem, tá tudo certo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vá com medo mesmo, mas obedecendo os aprendizados que você teve sobre como não se meter em problema de novo. Olá, Câncer, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Laroye, Exu, Exu é Mojubá. Laroye, Pombagira, Pombagira é Mojubá. Salve suas forças. Om Namah Shivaya. O que Câncer precisa saber nesse momento? Gente, deixem o like de vocês, um comentário, uma curtida, tudo isso ajuda bastante aqui, tá, no crescimento do canal. Quem sentir de realizar alguma contribuição pelo Pix, agradeço desde já. O que Câncer precisa saber? Hasmed, o anjo da aniquilação. Shelegiel, o anjo da neve. Dumar, o anjo dos sonhos. Nossa, esse Angelário, toda vez que eu pego nele, tem que vir uns arranca-rabo. Não tem uma vez que eu encosto nele que não vem um arranca-rabo. Sempre vem arranca-rabo nele. Ai, ai, enfim. Gente, é o que eu falo sempre, né? Eu sempre falo isso de uma forma diferente, mas é o seguinte: se o homem é esperto, é espertalhão, é astuto, é falso, é manipulador, tudo que não presta, você imagina Deus se decidir agir contra um homem, o que não faz, né? Porque eu falo isso, as pessoas têm uma ideia de Deus como um santo. Tirem Deus de um molde. Tirem Deus do molde da igreja, tirem Deus do molde do hinduísmo, tirem Deus do molde de qualquer religião, tirem Deus do molde de qualquer doutrina e tradição que queira falar que Deus é só isso. É uma coisa, Deus é tudo. Deus é tudo. A realidade é que Deus, ele engloba tudo. Isso envolve todos os aspectos mentais. Ou seja, Deus também pode ser sorrateiro. Deus também é cobra. Deus, ele incorpora em toda a manifestação. Na manifestação não tem só pombinho branco, flores bonitinhas e cheirosas. Na manifestação tem cobra, tem escorpião, tem planta venenosa, tem venenos naturais. Entende? Tem onça que come o filhote da outra onça, tem pássaro que constrói o ninho, porque o filhotinho nasceu num ovo um pouquinho diferente, essa mãe pega o pássaro e joga ele lá do outro ninho para se quebrar todo, e às vezes come. Então, quando você pensa em Deus, você tem que entender que Deus não é só o que falaram, tipo um ser purinho e trouxa, porque muita gente coloca Deus às vezes como um trouxa.
né? Nessa ideia de que Deus é só luz e pureza. Entende que, na verdade, Deus e o diabo é praticamente o mesmo ser, só muda o lado em que estamos olhando, né? Tudo tem um equilíbrio. E é isso que está acontecendo aqui, gente. Porque esse anjo da aniquilação está trazendo... Tem uma energia divina aqui que vai... Gente, isso daqui é para destroçar alguém, tá? É para destroçar alguém. É para destruição mesmo. O anjo da aniquilação, Hazmet. Só que é porque alguém invocou esse merecimento. Não é porque Deus faz isso por qualquer coisa, é porque a divindade vai aniquilar alguém por qualquer coisa. Não, alguém provocou isso daqui. Alguém cutucou isso daqui. Você chamar uma ira de um demônio é a coisa mais fácil do mundo, porque a gente está no plano deles. A gente está no plano onde os demônios são reais. A gente está no plano movido pelas energias demoníacas. Agora, você chamar a energia divina, isso daqui é mais pesado ainda, porque você está chamando coisas que estão além do nosso mundo, entende? Estão conectadas, porque surge do divino a manifestação, mas estão muito superiores a tudo isso. É mais pesado ainda. Só que isso daqui vai vir de uma forma meio surpresa e até trazendo um aspecto de ilusão, confundido alguém. É por isso que eu falo aqui que essa energia divina que vai aniquilar um mal aqui, e isso é sobre alguém que invocou esse merecimento de passar por isso, vai vir de uma forma sorrateira e iludindo. É tipo assim, é como se alguém tivesse sido muito espertalhão aqui em atitudes ruins, em atitudes erradas, em atitudes contra-evolutivas, em atitudes que ferem a evolução. É como se alguém tivesse sido muito espertalhão aqui e agora a energia divina que vai cobrar vai vir meio no canto da sereia. Vai vir naquele jeito, iludindo a pessoa, aonde a pessoa mais tem fraqueza, vai vir realmente assim, bum, do nada. Com Shelegiel, o anjo da neve, e Idumá, o anjo dos sonhos. É meio como se alguém tivesse brincado de ser um ilusionista maligno, tipo assim, eu sou o mauzão, eu sou o mestre dos disfarces, eu sou o mestre da ilusão, e eu, sendo o mestre do disfarce da ilusão, vou fazer todo tipo de merda que eu quiser fazer e não tem consequência nenhuma, etc e tal. Né? Aí é como se a divindade tivesse olhado e... Tá, você, um ser humano, num corpo limitado, tá assim. Agora, e eu, que estou no universo inteiro, como será que eu posso agir, né? É como se Deus estivesse nesse pensamento. Alguém vai ser pego aqui pela própria... É como se a divindade aqui estivesse usando das próprias artimanhas da pessoa para pegar ela. Quando essa pessoa for pega aqui, ela vai ter a sensação de que ela foi engolida por ela mesma, tá? Ela vai ter a sensação de que ela foi engolida por ela mesma. Porque a divindade, ela usa da força necessária para lidar com algo. Se a divindade vai utilizar de uma força aqui, até de... O divino está criando até um certo tipo de ilusionismo para pegar essa pessoa no pulo, sabe? Ilusionismo para pegar essa pessoa no pulo. É porque essa pessoa, ela age assim. É porque é uma pessoa muito metida, esperta. Então é uma pessoa que, de certa forma aqui, ela engana, ela mente, agora o divino vai pegar ela nos próprios passos dela. Sabe, isso daqui é muito quando você vê, de repente, num filme, numa série, o vilão ali, que é todo espertalhão, ele caindo numa cilada. É mais ou menos isso daqui. Tem alguém que vai se lascar nisso daqui. Gente, tá feio o negócio aqui, tá? Tá feio. Não tá mostrando exatamente o que acontece, mas tá feio. Tem uma coisa aqui de armadilha divina. De armadilha divina. E sim, o divino faz isso. O divino faz isso. O divino, ele não está limitado às nossas limitações sociais, culturais. No dia que o sol explodir, vai todo mundo embora. Bebezinho recém-nascido, todo mundo que é fofo e de luz. Não vai restar um para contar a história.
E o divino tá nisso que é superior, nisso que é a única coisa que resta quando tudo acaba, sabe? A torre. O diabo. Meu Deus do céu. Ai, ai. 8 de... Gente do céu. Tá amplo, Câncer, tá? Arcano maior é difícil eu conseguir um detalhamento muito forte em arcano maior, então eu vou falar tá amplo. Quando vem arcano maior numa leitura geral, eu percebo, eu tenho a sensação de que é pra muita gente, porque arcano maior pega todas as áreas da vida. O que dá pra dizer é o seguinte. Alguém aqui... Esse 8 de ouros, ele é o problema junto com o diabo, tá? Mas ao mesmo tempo é esse 8 de ouros que se torna o desfecho positivo para você. Mas tem energia de alguém aqui que há muito tempo tem trabalhado, se dedicado muito. Essa pessoa pode ter investido dinheiro, pode ter colocado muito de energia pessoal, mas trabalhado em algo errado aqui, tá? Isso pode estar ligado a corrupção para ganhos financeiros e materiais, ou até criminalidade, independente das formas, mas sempre ligada ao dinheiro, em prol de um sucesso. Então aqui a gente tem, em resumo, com o arcano do diabo e 8 de ouros, a ideia de crimes relacionados a ganhos financeiros, crimes para ganhos financeiros, se não crimes, condutas duvidosas, né? Porque nem tudo que é conduta duvidosa para ganhar dinheiro faz alguém ser classificado como um criminoso. Entende? Por exemplo, uma coisa que cai muito bem aqui com o arcano do diabo e 8 de ouros é prostituição. Não é crime a pessoa se prostituir, né? Ela por si só, né? Fazer isso. Só que tem diversas formas sobre como isso pode acontecer. Mas aqui tem uma conduta duvidosa, errônea, errada, suja, para ganhar dinheiro. Só que isso tá trazendo um estrago muito grande para o ambiente em que essa pessoa está, de modo a estar ferindo pessoas que não tem nada a ver com isso, está trazendo uma injustiça, porque vai vir a torre sobre isso. Aqui é o seguinte, o bacanal vai acabar, tá? Bacanal vai acabar. Não sei o que é. O que dá para entender aqui é o seguinte. Alguém, para ter dinheiro, a cabeça da pessoa é o seguinte, os meios justificam os fins. Não tem certo e errado para essa pessoa, o que importa é que essa pessoa ganhe. É isso que está acontecendo aqui. E essa pessoa está nessa. Não tem certo e errado, o que importa é que eu ganhe. Não tem certo e errado, o que importa é que eu ganhe. Não tem certo e errado, o que importa é que eu ganhe. A pessoa está nessa. Gente, mas vai cair uma torre aqui e assim, isso vai doer e vai ser feio de se ver. Isso vai doer e vai ser feio de se ver, tá? Essa torre cai porque é isso que essa pessoa está fazendo, aonde que isso se torna errado? Isso que essa pessoa está fazendo. Se a torre vai cair, se torna errado porque está ferindo a evolução. Está ferindo outras pessoas. Essa pessoa pode estar ganhando dinheiro prejudicando outras. Essa pessoa pode estar ganhando dinheiro fazendo mal a outras pessoas, de formas ilícitas. Aqui pode ter mentira, pode ter roubo, pode ter estelionato, pode ter muita coisa suja aqui. Então tá ferindo coisas que não estão dentro disso. Entende? Essa pessoa está sendo um verme, um parasita. Ela está sendo... A presença dela no mundo é suja. É por isso que a espiritualidade vai cair com tudo aqui. Você vai ver esse jogo acabar, tá? Você vai ver esse jogo acabar. Não veio na ordem de caída, mas assim, na posição, na forma como eu posiciono, a torre está depois do diabo também. Então isso daqui vai acabar mesmo. E você vai conseguir recuperar seus prejuízos. Qualquer coisa que essa pessoa te trouxe de prejuízo, você vai conseguir ter de volta, tá? Isso tem te prejudicado no sentido de que os movimentos dessa pessoa fazendo isso podem estar gerando consequências para você. E não só para você, para outras pessoas também.
as coisas vão voltar ao normal para você. A sensação que eu tenho aqui, embora possa ser uma leitura que vai se encaixar no contexto de várias pessoas, me abre um cenário meio de alguém dentro de uma empresa fazendo algo errado, prejudicando a empresa inteira. Entende? Prejudicando a empresa inteira. Só que isso pode ser num contexto familiar, pode ser num contexto social comum, sabe? Diversas formas. Sei que a casa cai bonito aqui. E veio depois essa mensagem aqui, né? Agora que eu notei, do Angelário. A espiritualidade pegando no pulo, assim, criando a armadilha. Ah, você faz a armadilha? Ok, você vai cair na própria armadilha. Casou certinho aqui, com o Angelário e o tarô já iniciando. O tarô, ele já trouxe a abertura do que o Angelário falou. 6 de paus. O julgamento. A lua. Câncer, não tenha medo de viver a sua vitória, tá? Não tenha medo de viver a sua vitória. Sendo sobre essa situação que eu acabei de falar, ou sobre qualquer outro problema em que você precise de ter uma vitória, não tenha medo de ver a sua vitória, porque a vitória vai vir. Para alguns, essa vitória já até se instalou. O problema aqui não é a vitória em si, porque aqui essas cartas estão vindo numa posição onde a vitória está garantida. Seja lá o que você estiver passando, o conflito que você estiver vivenciando, seja lá qual for o apocalipse que você estiver vivendo na tua vida, você levanta vitorioso aqui, em estado de vitória. Só que tem uma coisa aqui, meio um medo ao seguir em frente, uma insegurança ao seguir em frente. E essa insegurança deve ser trabalhada através da clareza, através da razão, porque é uma insegurança a ser enfrentada aqui. O arcano da lua é um período evolutivo, é um período onde as sombras vêm à tona, né? Mas é como se fosse um teste. É só quando você ultrapassa as suas sombras, quando você enfrenta as suas sombras, quando você cria esse conhecimento sobre o teu aspecto sombrio e sabe meio que andar dentro disso sem se afetar, é que você chega a uma iluminação real. Entende? Então aqui tem muito daquilo, por exemplo, quando a gente vê de repente essas histórias de mulheres que passaram por problemas sérios em relacionamentos, aí elas terminam, conseguem uma vitória ali e tal, mas depois elas ficam com medo de viver. E esse é o momento arcano da lua, aonde o medo ele só serve para te avisar. Você tem que seguir em frente. Se você ficar em frente, esse medo te engole. Entende? É quando, por exemplo, essa mulher começa a viver a própria vida, começa a se permitir, com o aprendizado que teve, se permitir a conhecer novas pessoas, começa a se permitir a se divertir novamente, é que ela vai superando e vai deixando essa fase para trás e vai vencendo. Entende? Você vai ter que realmente... Você vai vencer, Câncer, mas assim, tende a ficar aquele resquício traumático, mesmo você vencendo, e você não deve permitir com que isso te pare. Pelo contrário, você deve se ensinar a viver novamente. Você tem que ensinar para o seu corpo, para o seu cérebro que a vida é nova, porque sim, é uma realidade doída, mas o cérebro é burro. Se você vive uma situação dolorosa e traumática, não interessa se a tua vida inteira à frente estiver garantida, com toda a proteção do mundo, com todo o dinheiro do mundo, o teu cérebro vai trazer aqueles sentimentos de medo e de terror para o teu momento novo novamente. O cérebro ele não sabe calcular isso. Você tem coisas que você tem que ensinar para o teu cérebro, para os teus sentimentos. Entende? E isso de repente, como eu disse, etapas novas de vida. Você tem que aprender a ir em frente, a se forçar a ir em frente, a se fixar na razão e deixar o medo, a insegurança e as paranoias irem se dissolvendo. Tá? É o que vem aqui.
Você alcança uma vitória, mas andar em frente para aproveitar essa vitória, você vai precisar fazer uma força. Porque o teu eu pode tentar te sabotar aí, trazendo lembranças e traumas. E isso não deve atrapalhar esse teu momento de vitória na vida. Ou seja, tá com medo? Vai com medo mesmo. Apenas entenda os aprendizados que você teve. Doeu viver um trauma? Faça a lista dos aprendizados que você teve. O que você aprendeu? Ok, aprendeu. Agora você já sabe como andar com segurança, não sabe? Se você já sabe como andar com segurança, se você já sabe os erros a não cometerem, tá tudo certo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vá com medo mesmo, mas obedecendo os aprendizados que você teve sobre como não se meter em problema de novo. É isso que veio aqui. Rainha de Paus. Dois de Paus. Cavaleiro de Paus. Gente, eu vou fazer um desabafo. Eu sou muito frustrado com essa Rainha de Paus, porque colocaram uma adolescente aqui, gente. A Rainha de Paus é uma mulher, ela é mulherão. A Rainha de Paus, ela tem que ter uma expressão de uma mulher de, no mínimo, assim, os seus, no mínimo, 37 a 45 anos. Colocaram uma figura feminina aqui com cara de adolescente debutante nesse tarô. Pelo amor de Deus. Todas as outras rainhas estão com cara de mulherão nesse tarô. Todas. Todas. A Rainha de Paus, que é a mais que tem o arquétipo de mulherão, colocaram a foto de uma garotinha. Ai, ai. Vamos lá. Pelo menos pra mim, isso daqui tá me passando uma ideia de uma garotinha. Tipo, debutante de 15 anos. Mas vamos. Bom, Rainha de Paus. Vamos ignorar o... Só que assim, Câncer, independente do que você possa ter vivido de dores aqui, de problemas, você tem esse desafio que você tem que, né, se ensinar a seguir em frente, não permitir que coisas ilusórias te parem. Tem muito impulso da espiritualidade aqui, tá? Tem muito impulso da espiritualidade para você se superar. Tem muito impulso da espiritualidade para você conhecer o teu estado de poder. Porque essa Rainha de Paus aqui, ela vem como um estado teu. Mas um estado teu que vai ser estimulado através de acontecimentos na tua vida que vão te provocar uma gana, um desejo em seguir em frente, uma vontade de ir em frente, sabe? Então vocês não estão nem um pouco sozinhos aqui, tá? Porque até nessa questão de trauma aqui, isso daqui é o que vai te dar força para você quebrar. Como eu falei, pode surgir um medo, uma insegurança, por mais que você seja vitorioso ou vitoriosa numa situação de seguir em frente, mas tem algo aqui na tua vida que vai te estimular também a seguir em frente, vai te provocar a seguir em frente através de um desejo, através de uma paixão, através daquela curiosidade, mas é aquela curiosidade saudável e estimulante. Sabe quando dá o fogo? Quando alguém fala assim, deu fogo na pessoa, agora a pessoa não vai ficar quieta. É meio como se desse um fogo aqui em você, para você seguir em frente na tua vida e vencer qualquer tipo de estagnação interna. Esse fogo, como eu falei, pode aparecer um objetivo muito apaixonante, pode aparecer uma causa, uma meta de vida, um propósito muito apaixonante, entende? Mas algo vai fazer você meio que despertar a tua força também de superação, tá? Bom, Câncer, essa foi a leitura de vocês, espero ter ajudado de alguma forma, pela energia e pela atenção, gratidão.